Olá, boa noite, bem-vindas! Gente, tô com um monte de alunas em massa aqui. Daiane, aluna do Forma Despertar, a Grazi, a Amanda, bem-vindas, amadas. Hoje a gente tá. Vou começar, porque eu gosto de começar pontualmente. Bem-vindas à segunda aula com a Fê. Tô muito feliz de estar aqui com vocês de novo. A gente tá aí numa maratona de workshops, toda segunda-feira, às 7 horas da noite, aqui de São Paulo. Eu tô me encontrando com vocês, tanto aqui no YouTube, quanto lá no Insta, eu tô fazendo essas aulas com a Fê. Mas, de qualquer maneira, eu vou interagir com vocês aqui no YouTube, porque aqui a gravação do YouTube é mais redondinha, e aí eu consigo deixar a gravação bem legal para quem não consegue vir ao vivo. Mas na série das aulas com a Fê, gente, tentem vir ao vivo. Por quê? Porque quando você vem ao vivo, você pode interagir comigo no chat, tirar suas dúvidas. Eu vou dar a aula e no final da aula a gente vai poder tirar dúvidas aqui no chat do YouTube. E o que está acontecendo? Por que eu decidi fazer o workshop, a aula toda semana, gratuitamente? Porque nós estamos chegando no final do ano, já estamos aqui na reta final, acho que faz umas 6 semanas só para terminar 2018. E a gente já começa a entrar nesse ritmo de ano novo. É ano novo, a vida nova tá chegando, né? Ano novo, vida nova. E a gente precisa começar a olhar internamente para recursos que a gente tem para a gente realmente construir um ano novo. Porque, gente, se a gente entra nessa onda de ano novo, né? Porque você já vai, tipo, no shopping, na família, todo mundo falando disso, e todo mundo vem com uma positividade muito forte com essa onda de renovação. Só que você vê muito pouca gente fazendo, olhando para dentro, né? Se preparando internamente para essa mudança. E não adianta só a gente esperar que a gente vai mudar, esperar que a gente vai transformar. A gente tem que ir atrás de ferramentas e colocar essas ferramentas em prática. E foi daí que nasceu o meu desejo de fazer essa série de workshops, para que você tenha acesso a conhecimentos, a recursos, a técnicas, a ferramentas, a conceitos que vão te ajudar a transformar internamente para que o seu 2019 seja realmente um ano novo. Não é só gostaria que fosse ano novo, faz uma lista e nada se realiza. Não, tipo, vamos lá, criar um novo ano, uma nova vida para você. Então, o Aulas com a Fê é uma série dedicada a isso, a te fortalecer para você começar o ano novo realmente renovada, tá? E na aula de hoje a gente vai falar como usar o poder da mente ao seu favor. E assim, não tem como a gente falar de mudança, de renovação, de transformação, se a gente não tá falando da nossa mente, do poder da nossa mente. Então foi por isso que eu escolhi esse assunto super importante, como usar o poder da mente ao seu favor. Então a gente vai conversar sobre isso hoje. E aí, no final, você vai ter a chance de tirar as suas dúvidas comigo, tá? Então, tipo, se você for tendo dúvida, vai marcando aí no papelzinho e deixa de lado, e no final você coloca e a gente conversa um pouquinho mais sobre isso, tá bom? E, gente, vamos lá. Como usar o poder da mente a nosso favor? Primeira coisa que a gente tem que entender é que a mente, primeiro que assim, a mente é um negócio muito complexo. O que eu vou falar para você aqui são ferramentas que são simples e práticas, que você pode aprender facilmente, colocar em prática e já ver uma mudança bem significativa na sua vida. E por que é tão importante a gente entender essa operação da mente? Porque, gente, se a gente deixa a mente no modo automático, a gente está operando num espaço de medo. E a gente vai falar sobre isso hoje, tá? E quando a gente está fortalecendo esse espaço de medo da mente, é quando a gente começa a ter insegurança, procrastinação, não acreditar na gente, não conseguir colocar as coisas em prática, ficar empurrando a vida com a barriga, viver no modo automático. Esse é o padrão da mente. Se você deixa ela solta, é isso que você vai viver. Você vai ficar sempre na sua zona de conforto. E o que a gente quer, o que eu quero e o que eu sei que você quer, porque a gente tá aqui na mesma tribo, né, nessa tribo do amor, o que a gente quer é viver uma vida com propósito, com felicidade, com autonomia, com liberdade, sentir que a gente tá no comando na nossa vida. E quando eu falo a gente, né, o que a gente quer sentir é que a nossa essência tá no comando na nossa vida, que a nossa intuição, que a voz que vem daqui tá comandando, e não a voz que vem daqui, que é a voz do medo. Por isso que é tão importante falar disso, por isso que eu quis trazer esse assunto para você, porque
Muito provavelmente, se você não está vivendo uma vida conectada com o seu poder pessoal, com a sua intuição, com o seu propósito, é porque você ainda está no padrão muito mental, muito medroso da mente, tá? Então, a gente vai falar muito hoje sobre medo. Então, eu vou falar com vocês hoje sobre 3 coisas que são muito importantes. Uma é a gente entender o medo, entender qual que é a função dele, por que ele existe, qual que é o propósito dele, e acredite, ele tá aí pro seu bem, tá? Ele tá aí pro seu bem, da mesma maneira que o meu medo tá aqui pro meu bem. Então, a gente vai falar sobre isso. A segunda coisa que eu vou conversar com você é como lidar com o medo, quando ele aparece, o que fazer. E a terceira coisa que eu vou falar é como fortalecer a sua autoconfiança. Porque na vida, em todas as nossas decisões, ou a gente está fortalecendo a nossa insegurança, os nossos medos, ou a gente está fortalecendo a nossa autoconfiança. Sendo que é bom aqui a gente fazer uma distinção, que a autoconfiança é você confiar em você. É confiar em você. É saber que você dá conta. É saber que você tem, sim, dentro de você todos os recursos necessários para fazer o que for preciso para você poder ter uma vida alinhada com a sua essência, com propósito, com paixão, com presença, com conexão, tá? Então a gente vai falar sobre esses 3 aspectos. Então vamos lá, vamos começar. O primeiro, vamos entender o medo. Por que a gente sente tanto medo? E assim, se você falar, Fê, mas eu não tenho medo. Você anda procrastinando? Você anda confuso, sem saber o que fazer, e quando você pensa em saídas, você logo desiste, você anda se sentindo insegura, não conseguindo se expressar com clareza, tudo isso tem medo atrás, tá? E o que acontece, gente? Evolutivamente, se você for pensar lá nos primeiros humanos, tá? Imagina só, a gente vivia em, sei lá, selva, floresta, primata, né? Não existia nada do que existe hoje. Então, desde lá, desde a nossa criação, a evolução do ser humano, existe uma necessidade muito forte do medo. Foi o medo que fez com que a gente estivesse aqui hoje. Porque a gente precisava, sim, naquela época, os ancestrais precisavam ser muito, muito medrosos, tipo neuróticos. Por quê? Porque você precisava ficar muito atento a cada barulhinho, você precisava ficar desconfiado de animais que você não conhecia, você precisava ficar muito atento se tinha uma frutinha que era diferente. Então, tudo que era novo representava um perigo muito grande. Porque se você vai comer uma frutinha nova, você não sabe se essa frutinha vai te matar ou não. Então, você tem que ser muito desconfiado das frutinhas que você vai comer. Então, evolutivamente, para a gente sobreviver, a gente foi deixando esse medo bem apuradinho. E ele foi se aumentando, né? Porque quanto mais você imagina, né? Quem tinha o medo mais aguçado não eram os representantes que sobreviviam, que procriavam, e aí a gente foi criando uma onda de pessoas muito conectadas ao medo, porque o medo é proteção. Então é muito importante, ajuda demais a entender que o medo faz parte de você ser humano e que ele tá aí para te proteger. Porque muitas vezes a gente lida com medo como se fosse uma coisa negativa, né? Nossa, eu tô com medo, não acredito que eu tô com medo disso. Eu ainda me pego falando isso, não acredito que eu tô com medo disso. E aí eu preciso lembrar, não, tipo, o medo faz parte. E muitas vezes, quando a gente está numa fase perdida, desconectada, sem saber muito bem o que fazer, sem entender muito bem o que está acontecendo com a gente tem essa sensação de que a gente tem alguma coisa errada comigo. Tem alguma coisa errada comigo, tá todo mundo bem, todo mundo pleno, menos eu. E acredita, gente, tá todo mundo com medo de alguma coisa. O medo faz parte, tá? O medo faz parte. E quando a gente começa a entender que o medo tá aqui, a gente começa a conviver melhor com ele, transformando esse medo em um amigo, né? Então, as alunas que estão aqui do Programa Despertar já sabem disso, mas uma coisa que a gente faz lá dentro do Programa Despertar, a gente dá um nome para essa voz do medo. Essa voz do medo é essa voz pentelha que está na nossa cabeça. É uma voz que fica reclamando de tudo, botando defeito em tudo, com medo de tudo. E a gente chama essa voz de Berenice. Então, a Berenice está aí para te alertar de todos os perigos do mundo o tempo todo. O tempo todo, ela quer te proteger. Tá? Essa voz que fica constantemente te causando medo, te botando dúvida, é uma voz que está aí para te proteger. Então, muitas vezes parece que a gente está se sabotando,
Mas mesmo na sabotagem, a gente está querendo se proteger. Então é muito importante que você já entenda que esse é um mecanismo que vai rolar, tá? Vai rolar. Você vai ter a voz que está preocupada, que é a voz do medo, você vai sentir medo, e é importante que quando você sinta medo, você saiba, tipo, normal, sou humana, tenho medo, tá? Faz sentido o que eu tô falando, gente? Porque o que a gente resiste, persiste. Escreve isso no seu caderno com letras garrafais. O que você resiste, persiste. Se você ficar resistindo o seu medo, seja criticando ou negando, ele vai aumentar e começar a tomar cada vez mais proporções, tá? Então, o primeiro passo é esse: a gente entender que faz parte, que só não tem medo quem é sociopata, quem tem disfunções mentais mesmo de relacionamento, ou até mentais, e criancinhas, né? A criancinha sempre sem medo, né? Eles ainda não têm essa voz interna desenvolvida, sabe? Então, as criancinhas não têm medo, mas nós, adultos, né, nós temos o medo, e o medo é saudável, o medo é importante. Então, esse é o primeiro passo, a gente entender que o medo tem um propósito, que ele é importante e que ele faz com que nós evitemos de entrar em grandes furadas, tá? Às vezes vem o medo e realmente, por ter medo de que tem alguém te seguindo, você entra numa loja, o medo te ajudou. Se você começa a sentir um cheiro, né, de queimado e você já fica esperta com medo, isso te salva de repente de um incêndio. Então é importante ter o medo. Então a primeira coisa é essa, você entender que o medo existe, que ele é normal, você é normal de sentir medo e que ele é bom para você, tá? Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é a gente aprender a lidar com o medo. Porque tá, ele tá lá, ele existe, e o que a gente faz? Ó, porque assim, o medo vai vir. Ele vai vir 300 vezes por dia. A gente tem muitos pensamentos, e muitos dos pensamentos, eles estão condicionados a vir da parte medrosa que a gente tem. E você sabe que os seus pensamentos não te pedem licença para entrar. Eles vão entrando, 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 entrando. E quando você vê, você já está deparada com medo, ele já está lá. Então, a primeira coisa que a gente faz para a gente aprender a lidar com medo é reconhecer que o medo está lá. Ok, eu vejo você. Arranja um lugarzinho para o medo. É importante a gente parar e falar assim, cara, vou fazer uma apresentação para o pessoal da diretoria do meu trabalho. Tô sentindo muito frio na barriga. Fala, tipo, eu tô com medo de errar, eu tô com medo de falar besteira, eu tô com medo de não ser aceita. Reconhece a sua humanidade, né? Reconhece o seu medo. Porque muitas vezes a gente fica, não tô com medo, não, eu consigo. E aí, o que acontece quando você nega o medo? Quando você não reconhece que ele tá lá? Ele começa a tomar proporções gigantescas, porque você não tá lidando com ele. Então, olha para o medo, fala assim, medo, te vejo, te vejo, ok, você tem seu espaço. E a segunda coisa é você conversar com a Berenice. A Berenice, que é essa voz do medo, ela tá desesperadamente tentando te proteger. E quando você fica querendo calar essa proteção, ela vai achar outras maneiras de entrar em contato com você. E aí começa a dar dor de barriga e tremedeira, porque assim, você precisa saber que você está correndo perigo. Essa é a mensagem do seu cérebro. Você está correndo perigo, né? Mesmo porque, gente, vale lembrar que o nosso medo de rejeição é um medo que transcende as suas circunstâncias. É um medo que vem muito do nosso centro como humano, né? Porque se a gente for rejeitado, ainda pensando lá na época das cavernas, se você for rejeitada, você se isola do mundo. E quando você se isola do mundo, você morre. Então, o medo de rejeição que vem com a gente é muito grande, muito. Só que muitas vezes a gente tem medo de admitir isso ou acha ruim quando a gente percebe que a gente quer ser aceito. E a gente acha isso ruim. Só que quando a gente acha isso ruim, a gente sublima, a gente finge que não tá acontecendo com a gente e o medo cresce. Então é importante você entender que sim, o medo vai vir, ele faz parte. O medo da rejeição é um medo muito grande, mas quando ele vier, você fala assim, eu tô com medo, tô vendo medo, mas tá ok. E nessa segunda parte, na parte que você vai conversar com você mesma, que você vai conversar com a sua Berenice, que é essa voz do medo, esse crítico interno, você conversar com muito amor e autoacolhimento. Porque imagina só, essa sua parte tá super assustada.
Ela tá com medo que você entre em apuros. Eu brinco com as minhas alunas que é o modo apuros. Ela entra no modo apuros quando você tá entrando numa situação nova, que você não conhece, que você não sabe qual vai ser o resultado. Você vem com tudo isso. E quando vem essa voz sua que tá tão medrosa, tão preocupada com você, e você não acolhe, você tá dando as costas para essa parte que mais precisa de você, mais precisa. Então é muito importante a gente treinar esse diálogo interno com essa nossa crítica interna, né? Para a gente conseguir realmente transformar esse crítico interno, a Berenice, na sua melhor amiga e não na sua inimiga. E para você, que você tem amigas, você sabe que as suas amigas são amigas em que você tem um diálogo muito construtivo. Então você precisa criar com você mesma um diálogo construtivo para momentos de medo. Quando o medo toma conta de você, não adianta ficar frustrada, se xingando, você é uma idiota mesmo, ficar com medo disso, que imbecil, você é uma burra, você não vai conseguir. Alimentando esse diálogo de medo e resistindo esse medo, faz com que você se separe de você mesmo, e aí fica ainda pior. A proporção do negócio, o negócio sai de proporção, né? Então é muito importante essa prática para você lidar com medo. Você primeiro percebe medo, fala, ok, medo, eu te vejo, você tá aqui, faz normal, tudo certo, você tá aqui, ótimo, agora a gente tá bem, né? Então eu acho que é uma dica super simples, gente, mas é muito, muito empoderador fazer isso. Você falar assim, eu tô com medo, mas tá tudo bem. Tá tudo bem, eu tô aqui, eu tô viva, eu não tô correndo risco de vida. Pensar no pior que pode acontecer, o pior que pode acontecer se o meu chefe não gostar, sei lá, eu levar uma bronca, ou refazer, ou passar vergonha, mas eu não vou morrer, né? Porque o teu cérebro tá achando que você vai morrer. Ele acha realmente que você vai morrer, tá? E você não vai, então você fala, tá tudo bem, eu me preparei para essa apresentação, eu vou dar o meu melhor, eu não preciso acertar sempre. Tipo, escreve essa no seu caderninho. Eu não preciso acertar sempre. Eu não preciso ser perfeita para me amar. Então, quando tiver essa voz chegando, essa voz do crítico interno chegando e me botando para baixo, repete para você mesma: eu não preciso ser perfeita para me amar. Eu me preparei, eu fiz o meu melhor. E se eu errar, eu vou aprender e conseguir fazer melhor da próxima vez. Então, seja lá, eu falo muito isso para mim, porque eu sou uma pessoa que não gosto de errar. Eu gosto de acertar sempre, óbvio que eu não acerto sempre. E quando eu não acerto, esse é o processo que eu faço, tudo bem. Tipo, eu errei, humano, exatamente como aconteceu hoje aqui, que eu esqueci de colocar o Instagram. Tipo, assim que aconteceu, já me veio, meu Deus, eu falei, ok, foi o que aconteceu, na próxima vez eu vou ficar mais esperta. Então, a gente ter esse diálogo interno produtivo, isso é muito treino, né, de eu ficar ok em errar, porque eu não era ok em errar. Então, esse é um processo muito importante do diálogo interno. Quando você tiver com medo, você repetir para você que é normal ter medo, que você vê o medo, agradece o medo. Eu sei que você está tentando me proteger, mas está tudo bem, eu estou bem. Esse é um exercício que no começo não é nada natural, porque se você não tem esse hábito de ter um diálogo interno com você produtivo, né? O natural é você ir no automático e começar a se xingar e começar a se julgar por estar com medo, a se recriminar porque está com medo. Então, é uma coisa que você tem que praticar. Gente, eu vou falar isso várias vezes hoje, tá? Não adianta só o conhecimento se você não pratica. Então, pratique isso que eu estou te sugerindo aqui, a mudar o diálogo interno, a conversar com amor com a sua parte mais medrosa. Quando estiver com medrosa, a parte medrosa é a parte que mais precisa do seu amor, porque essa parte precisa de confiança. Essa parte precisa sentir que você sabe o que está fazendo. Então você mesmo precisa se convencer de que não tá tudo bem. Eu consigo fazer isso, eu vou dar conta, tá? E aí a gente vai para o terceiro passo. E o terceiro passo é a gente fortalecer a nossa autoconfiança. Relembrando que a autoconfiança é a gente confiar na gente, confiar em você. Se você não confia em você, você não vai testar coisas novas, você não vai arriscar. Se você não acredita que você vai dar conta, você não vai sair do lugar. Então, pode até olhar para situações aí na sua vida que não estão andando, áreas da sua vida que não estão andando,
se elas não estão fluindo, se elas não estão evoluindo, é porque de uma maneira ou de outra você não acredita que você é capaz, que você vai dar conta. Então, a gente tem que trabalhar nossa autoconfiança. E durante nossa jornada, gente, a gente está fortalecendo ou a voz, o crítico interno do medo, a voz do medo, a voz da Berenice, a voz que critica, que reclama, que só vê escassez, ou a gente está fortalecendo a nossa autoconfiança. A nossa autoconfiança é a gente confiar na gente, confiar que eu tenho os recursos, confiar na minha intuição, confiar na minha resiliência, confiar que eu dou conta, sabe? E é muito assim, né? Talvez você esteja pensando, mas eu não sei se eu realmente vou dar conta. E vai, porque tudo que você se propôs a aprender até hoje, se você não desistiu, você consegue. Eu sempre falo, só desiste, só fracassa quem desiste. Só fracassa quem desiste. Porque se você não desiste, você vai tentando mil maneiras de chegar naquele seu objetivo e de uma hora ou outra ele acontece. Quando você acredita que você é capaz, você tem essa confiança de ir testando coisas novas. Por isso que é muito importante a gente fortalecer a autoconfiança, porque ou a gente está fortalecendo o medo, que é a nossa insegurança, ou a gente está fortalecendo a nossa autoconfiança, que é conectada com a nossa essência. Como eu sei que você está aqui e para você é importante viver uma vida com propósito, viver uma vida inteira, viver uma vida conectada com quem você realmente é e com as pessoas que passam pelo seu caminho, é muito importante você estar nessa jornada de fortalecer a sua autoconfiança e constantemente vigiar para não entrar na conversa da Berenice, na conversa do medo. E aí eu separei 3 ferramentas que eu considero muito importantes nesse processo e que vão te ajudar a já começar a colocar em prática esse processo de fazer as pazes com a sua mente, tá? De fazer com que ela funcione a seu favor. A gente vai dar uma recalibrada aí na sua mente para que você consiga fortalecer cada vez mais a autoconfiança e não ser tão dominada pelo medo. E a primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês é a apreciação e a gratidão. A gratidão já tá bem batida, né? Todo mundo fala de a gente fazer o diarinho da gratidão, todo dia escrever o que a gente tá grato. E é um processo muito bom, porque você para mesmo, você começa a pensar nas coisas que você já tem, nas coisas pequenas, nas coisas grandes, né? Desde, tipo, eu tenho comida na geladeira, até que, assim, né, já é grande, mas às vezes quando a gente tem muito, a gente não lembra que é grande. Como conexões com pessoas que você ama. Então, a gratidão é muito importante, mas também a apreciação. As minhas alunas aqui do programa Despertar sabem que eu falo muito essa história, que a apreciação eu aprendi com uma amiga minha, chamada Sky. A Sky e eu, a gente morou junto uma época lá em Sydney, e a Sky era muito conectada com a apreciação, muito. Mas ela não fazia isso conscientemente, não. Mas era um hábito dela. E qual que era esse hábito? Tudo o que ela estava vivendo, ela gostava, ela falava. Tudo ela falava. Então, eu lembro que eu tinha uma blusa que era toda cheia de lantejoula, que eu acabei até dando para ela, porque ela falava assim, nossa, eu amo a lantejoula, eu amo sentir a lantejoula. Ela sentia lantejoula. Ela comia, ela é vegana, né? Então ela comia, eu lembro até hoje que era muito esquisito, ela comia um prato de grão de bico com mirtilo e tahine, vai vendo, gente. Ela adorava aquilo. Ela falava, nossa, como eu amo grão de bico, nossa, como eu amo blueberry, que é mirtilo, como eu amo tahine. E ela se conectava com aquilo e apreciava aquilo. E a gratidão e a apreciação faz exatamente isso, com que a gente treine a nossa mente, olha bem a palavra que eu tô falando, treinar a mente a observar o que você já tem de bom, o que já tá funcionando na sua vida. E assim, a gente não está falando da gente apreciar, e você vai falar assim, tá, Fê, então assim, realmente eu sou privilegiada, mas eu ainda tô sofrendo, eu queria ter um trabalho que eu amo mais, eu queria ter relacionamentos mais saudáveis, eu queria conseguir me expressar melhor, então eu não tenho direito de reclamar, eu não tenho direito de achar
que tem áreas da minha vida que eu gostaria de mudar? Claro que sim. Eu sou, assim, a maior adepta a isso. Tipo, sempre E quem me conhece sabe, eu sou do autoconhecimento. Acho que você tem que se conhecer. E você tem que, sim, ir atrás de evolução contínua. Eu acho que isso tudo faz muita parte. A gente olhar para as partes da nossa vida que estão precisando de cuidado e dar cuidado para essas partes. Mas, ao mesmo tempo, não adianta a gente ficar só remoendo o que não está funcionando, porque isso acaba virando uma obsessão e acaba atingindo muitos níveis da nossa vida. Quando a gente fica cultivando uma série de pensamentos que estão negativos, que estão na escassez, que só fortalecem a nossa insegurança, a gente se desconecta. A gente se desconecta dos nossos recursos, da nossa força, a gente esquece do que a gente gosta. Gente, que eu tenho de aluna que chega até mim e fala assim, eu não sei o que eu gosto. Gente, você não sabe o que eu gosto. Como é que você pode chegar com 30 e tantos anos e não saber o que você gosta? É porque você não tá prestando atenção no que você gosta. Porque você já tem na sua vida um monte de coisa que você gosta. Você não ia ter só... É impossível você ter 100% das coisas da minha vida eu não gosto. Tem um monte de coisa na sua vida que você gosta. Só que você tá tão treinada com essa visão de só olhar o que não está funcionando que você não consegue prestar atenção nas pequenas coisas que você gosta. Você perde a sensibilidade ao bom, porque você tá muito treinada. Qual o perigo? Qual o perigo? Onde tomar cuidado? Onde tomar cuidado? No modo apuros. E a gratidão e a apreciação, o que elas trazem pra gente? Elas trazem perspectiva de que sim, tem algumas áreas da minha vida que estão precisando de mais atenção, mas tem outras que estão muito bem. E eu reconheço isso, eu aprecio isso. Isso é muito importante para sua felicidade. É muito importante para sua felicidade. Porque imagina só, se você está sempre com a sua mente focada na escassez, não importa o que você conquista, a sua mente está ainda focada na escassez. Então, assim que você conquista alguma coisa, a sua mente logo fala, ah, tá, você tem isso, mas você não tem aquele outro. Ah, tá, você tá com um relacionamento legal agora, mas o seu trabalho tá uma porcaria. Aí você vai, troca de trabalho. Ah, tá, seu trabalho tá ótimo agora, mas você ainda não tem seu próprio apartamento, sua casa própria? Aí você não, casa própria. Aí você vai... E aí você vira o quê? Fica na hamster wheel, né, que a gente fala em inglês, na roda do hamster, né, naquela corrida, correndo para conquistar coisas, mas nunca conseguindo apreciar o que você tem. Isso é um treino mental. Isso é um treino mental. É você treinar, apreciar o que você tem. Isso é um treino, é algo que você precisa constantemente fazer. E para as minhas alunas lá do PD, eu falo muito da gratidão, falo muito da apreciação e eu recomendo, assim, que você durante o dia, se lembre, de repente até bote alarme no seu celular, para você olhar ao seu redor e falar, o que eu amo? E é por isso que eu gosto tanto do minimalismo. A gente vai fazer uma aula sobre minimalismo, porque eu acho que é muito importante. O minimalismo é sobre você ter poucas coisas e coisas que você ama. Então, você olhar para a sua blusa e falar, nossa, como eu amo essa blusa, como eu amo esse brinco, como eu amo esse colar, como eu amo as coisas que eu tenho. Me conectar, me amar, né, o que eu já tenho. Porque isso vai me dar mais força, isso vai me preparar mais para eu lidar com aquelas outras coisas mais profundas, mais complicadinhas, mais doídas. Então, esse é um artifício simples, artifício não, né? Uma ferramenta simples e muito poderosa para você fortalecer a sua autoconfiança. É você ver tudo que você já tem, tudo que você já conquistou, tudo que você já é, tá? A segunda coisa que é muito importante para a gente fortalecer a nossa autoconfiança é a presença. É a gente estar conectada com o agora. E isso é muito, muito difícil para a gente, tá? Porque a Berenice, essa voz interna da cabeça, ela não gosta de ficar no presente. Ela gosta de ficar remoendo o passado, porque quando eu remoo o passado, eu consigo fazer uma previsão de todas as merdas que podem acontecer no futuro. É assim que o grosso modo é assim que funciona. Se eu ficar remoendo bastante o passado, por que eu falei aquilo? Eu não devia ter feito isso, eu não devia ter feito aquilo, eu não acredito. Quer dizer que o quê? Eu vou me prevenir para o futuro. É muito louco isso, né? Só que acontece que o processo de criação, porque nós aqui somos pessoas que queremos viver vidas autênticas e únicas, que são alinhadas com a nossa verdade. Então, essa vida nunca existiu. Ela é a sua vida, é uma vida que você vai criar.
E ela é cheia de novo, ela é cheia de coisas novas, porque ela nunca existiu. Você, como você é hoje, nunca ninguém existiu, né? Podem ter pessoas parecidas, mas que nem você, só tem você. E o seu caminho, o caminho que você quer trilhar, que é o caminho do seu propósito, que é o caminho da conexão com a sua essência, que é o caminho da contribuição, esse caminho nunca existiu. Então, óbvio que sua mente vai querer que você não siga esse caminho, mas esse é um caminho de criação. Ele vai usar o seu processo criativo. Mas como ele nunca existiu, você não pode confiar, deixar a mente só ir para o passado. Porque a mente ela só opera com o que ela já viu ou com o que ela já sabe. E são coisas novas que vão vir. Então a gente precisa se conectar, parar de ir tanto para o passado e parar de ficar prevendo tanto o futuro. Tanto que você vê que quando a gente começa a prever o futuro, a ansiedade, né? O que é a ansiedade? A gente ficar imaginando um futuro que vai dar zica, né? Ai, vai dar errado, eu não vou dar conta, vai faltar isso, vai faltar aquilo, vai dar M, e aí a gente fica ansioso. E é porque a gente está no futuro. Então, a gente está remoendo o passado ou a gente está inventando um futuro catastrófico pela gente. E para a gente aumentar a nossa autoconfiança, é preciso que a gente pratique presença. E eu, como eu disse, é uma coisa muito difícil para o ser humano, porque a gente tem essa características da mente, né? Da monkey mind. Da monkey mind, que é a cabeça de macaco. Que imagina que é um macaquinho que fica pulando de galho em galho. Ele fica pulando de galho em galho. São os nossos pensamentos. Ele fica pulando de galho em galho. Então, a gente precisa praticar a presença. Não é uma coisa que vem naturalmente pra gente, por conta da nossa mente, tá? Então, é uma coisa que a gente tem que praticar. E como é que a gente pratica isso? Eu percebo que eu tô indo no passado, eu volto pro presente. Eu percebo que eu tô indo pro futuro, eu volto pro presente. Uma das técnicas que ajudam muito isso é a mindfulness. Eu não sei se você já ouviu falar da mindfulness. A mindfulness é sobre presença e atenção plena. É você tá aqui prestando atenção no que você está fazendo. Então, você está comendo, você está almoçando, prestar atenção na comida. Você está tomando banho, prestar atenção no banho. Mas, gente, é óbvio, né? A gente entra no... Quem que não tem as ideias mais criativas do mundo no banho, né? Eu só comecei a prestar atenção em banho depois que eu fiz o meu primeiro curso de mindfulness, sei lá, uns 8 anos atrás agora. Eu falei, nossa, é verdade, né? Tipo, uau, banho. Eu nunca parei para pensar que seria legal sentir o cheiro do shampoo e me conectar com a minha pele, sabor. Nunca parei para pensar que isso poderia ser uma possibilidade. E quando eu aprendi isso, fez assim, pá, uau, né? Olha quanto mais detalhe e apreciação a gente vai poder trazer para nossa vida se a gente pratica a presença. E a vida, ela só acontece no momento presente. Então, quando você se conecta com o momento presente, você está fortalecendo a sua autoconfiança, porque você não está no medo, porque o medo ele vem sempre dessas referências mentais que são baseadas no passado. Você está aqui, você está presente, você está conectado aos recursos que você tem no aqui, agora. Mas, Fê, como assim? Então tá, eu entendi que a presença é importante. Isso quer dizer que eu nunca vou pensar no passado, nunca vou pensar no futuro? Isso é impossível. É claro que é impossível. E às vezes é muito útil a gente olhar para o passado, e às vezes é muito útil a gente olhar para o futuro. Tem horas para isso, né? Tem horas, por exemplo, sessão nostalgia de família, a gente fica olhando para o passado. Quando a gente está lembrando de histórias, a gente está olhando para o passado. Quando a gente quer lembrar de coisas que a gente fez, de recursos que a gente precisa, a gente pode ir nesse arquivo e procurar essas informações do passado. É útil, né? Quando a gente está, né, as alunas do programa Despertar, quando a gente está lá na primeira sessão, visualizando o nosso futuro, aonde eu quero chegar, sonhando, planejando, né? Falando do ano novo, planejando o meu ano novo, o que eu quero criar no que vem. A gente está pensando no futuro. Mas são horas que são reservadas para isso. São horas que são reservadas para a gente pensar no passado, horas que são reservadas para a gente pensar no futuro. Mas no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, a gente tem que praticar estar no presente. A não ser que a gente esteja conscientemente buscando informações no passado ou projetando um futuro que está alinhado com o que a gente quer, e não porque a gente está no modo automático. Então, a presença é a segunda coisa que é muito fundamental para você sair do padrão medo e entrar no padrão confiança, tá? Autoconfiança, acreditar em você. E aí tem o terceiro elemento, que é muito importante, que é a linguagem. É o que você permite sair da sua boca.
E o que sai da nossa boca, gente, é um retrato muito bom do que está rolando internamente. Porque você só fala o que está marcado na tua cabeça. Só que quando você tá para falar, quando os pensamentos que nem a gente falou, eles vêm, né? Eles vão invadindo, são os mal educados que vão se alojando aí, e são muitos pensamentos, a gente tem muitos pensamentos por dia. E muitas vezes repetitivos, né? Eles ficam repetindo. Você não tem controle sobre quais pensamentos você vai ter. Mas você tem sim controle sobre o que você fala. Porque para a gente falar, para a gente ou escrever, né, qualquer comunicação, a gente precisa passar por um processo de concatenizar as ideias, a gente precisa usar os músculos da boca, da garganta, a gente precisa projetar a voz, né? Então existe todo um processo para a gente falar, a gente não fala sem querer, né? A gente fala e a gente passa por um processo de falar, né? Não é que a gente fica falando sem licença, que nem os pensamentos. E o que você fala é o que você fortalece. É como se fosse um grifa-texto. Então, desses todos os pensamentos que você tem, é o que você fala, é o que você está fortalecendo. Então, a gente tem que ser muito cuidadoso com o que a gente está falando. E, de novo, tem horas que é importante a gente falar do que está rolando internamente. Seja numa terapia, seja desabafando com uma amiga, seja dando uma reclamada no final do dia só para dar aquela aliviada. Às vezes é importante a gente falar coisas que não são só positivas. Mas o problema é quando a gente está inconsciente e fica falando qualquer abobrinha que vem na nossa cabeça. A Berenice falou, né? Então a Berenice falou, nossa, idiota, você é uma idiota mesmo, né? Quantas vezes a gente não fala isso? Você é uma idiota, você é uma burra, não acredito que você fez isso, você não vai conseguir, você é uma picareta, quem você pensa que você é? Nossa, nossa mente esculacha com a gente, né? Isso, e o que você, ela pode falar o que for, mas você escolhe o que você fala. Então toma muito cuidado com a sua linguagem. É muito importante você prestar atenção para você não fortalecer. Toda vez que você fortalece um pensamento que não é construtivo, que não te ajuda, você está fazendo com que ele fique mais forte. Quando você erra e você fala sua idiota e você verbaliza sua idiota, você está falando para você mesma que é isso que você é. Você está se definindo. Você está se definindo. Ninguém mais. Mesmo se alguém te chamar de idiota e você falar, não me vejo assim, não pega, tá, gente? Não pega. Então, paralelo, né? Se alguém anda falando coisas pra você que estão mexendo com você, é porque você acredita nisso também, tá? Ninguém pode te definir. É você que permite que te definam, né? Porque você já se definiu. Então, assim, se eu sou idiota, não, tipo, não falo assim comigo, tá? Tipo, não tolera esse tipo de linguagem. E você pode, inclusive, falar isso pra você mesma. Não tolera esse tipo de linguagem. Tipo, falar para a Berenice, né, para sua voz interna, para o seu crítico interno, se você não vai falar algo produtivo, eu não vou levar a sério, a não ser que você tenha sugestões. Isso é ótimo, você pedir sugestões. Ah, você não gostou disso, o que você acha que eu poderia ter feito diferente? Usa a mente a seu favor, né? Usa essa linguagem, esse diálogo interno. Por exemplo, né, eu esqueci de ligar o Insta. Eu esqueci de ligar o Insta, em vez de começar a dizer, sou uma idiota mesmo, não acredito, não me organizei, blá, 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 nananana. Não, assim, ok, errei. Tipo, você tem alguma... a Berenice começa a te xingar, você para, fala assim, calma, tipo, isso não tá sendo produtivo. Você tem alguma dica importante para me dar? E deixa eu ver o que a sua mente traz. A sua mente tem muitos recursos. É que você anda inconsciente, provavelmente, né? A maioria das pessoas anda inconsciente, não consegue ver que o que essa voz está falando não é verdade, não é a verdade absoluta de todas. Esse que é o grande problema. A gente fica lidando com essa voz da mente como se ela fosse a verdade. Ela não é a verdade. Elas só são pensamentos, tá? Essa voz que fica falando de você são pensamentos, estão baseadas no passado e no medo. E é por isso que é tão rico dar um nome para essa voz. É muito rico dar um nome para essa voz. Aqui eu e as meninas do programa Despertar, e você tá convidada, chamamos ela de Berenice. E eu sempre falo, desculpa se sua avó chama Berenice ou se você chama Berenice, não é pessoal, foi só um nome que a gente criou. Na verdade, foi uma aluna minha que trouxe, que ela chamava essa voz já de Berenice, e aí ficou a minha aluna Marina, que foi aluna da turma de janeiro. Marina, se ela tá aí, obrigada, Marina, ó, perpetuou. Mas é maravilhoso, se você quiser dar outro nome, fica à vontade. Mas por que é tão legal a gente dar esse nome para Berenice?
Porque aí você para você para de se associar a essa voz. Você deixa de ser você, entendeu? Tipo, não sou eu falando. E quando eu falo assim, não sou eu, não é a minha essência falando. Não é a minha verdade, a minha capacidade, a minha criatividade, a minha potencialidade. É a voz da minha mente. Não sou eu, não é quem eu sou. É uma voz que está na minha mente. É a Berenice. Ou qualquer outro nome que você queira dar, tá? Isso é muito legal. Porque é o que a Berenice está falando. Você não tem que repetir. A não ser que seja produtivo para você, né? Se de repente trocando ideia com uma amiga, ou conversando com a sua psicóloga, ou sua terapeuta, quando tem uma função, mas não deixar no automático, quando você deixa a Berenice no automático, a tua vida vira um caos. Você tá com medo de tudo, você tá achando que tá todo mundo aí para te atacar, que você não tem capacidade, ela tá sempre te jogando todos os medos dela. Então, a linguagem é algo que você controla. E toda vez que você vai falar, seja consciente com o que sai da sua boca. Não tolere diálogos violentos com você mesma. Não aceite, né? Você começa a ter uma comunicação agressiva, a Berenice, nessa voz interna, começa a ter uma comunicação agressiva, dá um basta. Tipo, não, a gente não fala assim desse jeito. Se tem alguma coisa produtiva, se não tiver, não fala, tá? A linguagem é muito importante. Tente, pratique usar uma linguagem que te empodera. A olhar para as coisas que você faz bem, a se reconhecer quando você faz bem. A gente está falando da gratidão e da apreciação. Quando você. E a gratidão e a apreciação por você também. Eu fiz isso bem, eu lidei bem com essa situação. Eu consigo fazer isso, eu consigo fazer aquilo. E, gente, esse processo é muito repetitivo, tá? Tudo isso que eu ensinei para vocês aqui é simples e é repetitivo. A gente está implementando novos processos mentais para te empoderar, tá? Para trazer transformações para sua vida. Agora, são condicionamentos. Você está fazendo isso, sei lá, 20, 30, 40, 50, 60 anos. Então, é o seu automático. Achar que a Berenice é você, interagir com ela como se aquilo fosse verdade, ficar falando um monte de coisa destrutiva sobre você mesma. É o padrão, morrendo de medo e insegurança do novo. Normal, é o que acontece. Você precisa restabelecer um novo padrão. E para isso você precisa de muita prática. Então você precisa pegar tudo isso aqui que eu te ensinei hoje e colocar em prática, né? Então, se for o caso, você assiste de novo. Vou dar uma recapituladinha, mas depois, se for o caso, você assiste de novo para anotar as coisas e colocar isso em prática. Porque o seu modo operandi, a maneira como você funciona, é a partir do medo, da insegurança, da incerteza, da falta de confiança. E aí você está restabelecendo uma nova maneira. Gente, esse processo não é um processo para você curar feridas do passado, para você ver a sua dinâmica de relacionamentos. Tudo isso são trabalhos muito mais profundos que precisam ser feitos em muitos momentos da nossa vida. O que eu tô fazendo, esses passos aqui, eles tiram todo o drama desnecessário da sua vida. Você entende? É o drama desnecessário, é o blá 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 desnecessário, que não é produtivo. Tem horas que a gente tem que entrar com as partes. Tem horas que a gente tem que entrar em contato com as nossas partes doídas, com os nossos sofrimentos e transcender eles. É para isso que existe terapia. Eu sou super a favor. Mas tem muitas horas que a gente está simplesmente dando ouvidos a abobrinhas que saem da nossa própria cabeça, sendo que a gente não entende que é assim que ela funciona, que essa é a operação padrão dela, tá? Dá para você mudar isso. Dá para você mudar isso com atenção e prática. E é por isso que, assim, eu recomendo que você traga uma amiga no caminho. Se você não tá no programa, se você tá no programa Despertar, você tá dentro de uma comunidade, né? Mesmo porque todos vocês, de todas as turmas do programa Despertar, agora estão dentro do Sisterhood, vocês têm uma comunidade que é de vocês, né? Então, vocês estão ali dentro de um ambiente que já favorece você fazer essa troca, né? A gente já está num outro estágio, vamos dizer assim. Agora, se você não está no programa Despertar, você não precisa, tá? Né? Mesmo porque as vagas não estão abertas, mas procure pessoas que estão a fim de fazer esse processo de reestruturação com você. Compartilhe esse vídeo não vai sair do ar, compartilhe esse vídeo com as suas amigas, com as pessoas que estão nessa pegada do desenvolvimento pessoal, do autoconhecimento, do autofortalecimento, do amor próprio, porque aí vocês podem se ajudar,
né? Uma das pessoas que mais me ajudou é minha melhor amiga. A gente tá sempre falando, e quando a gente tá falando no WhatsApp lá, né, e a gente tá lidando com algum medo ou com alguma raiva, a gente fala, meu, a Berenice tá falando isso, isso, aquilo. A gente já dá esse nome e é ótimo, porque a gente consegue se ajudar, consegue apontar. Amiga, você tá no modo apuros, né? Você tá no modo apuros, lembra? Tipo, só mente falando, e a gente vai se lembrando, porque é um trabalho constante, tá? Eu não digo pra você que vai ficar perfeito, porque eu já tô praticando isso faz uns 2 anos que eu tô assim, missão praticar isso tudo aí que eu te falei hoje, tá? E é muito mais natural para mim. Eu sou cada vez mais amorosa comigo mesma. Cada vez mais eu confio na minha intuição. Eu deixo ela vir porque eu confio que ela nessa voz. Cada vez mais eu tô dissociada da Berenice. Mas não é perfeito. Vira e mexe eu me vejo já no modo apuros. Só que aí eu consigo ver que eu tô no modo apuros e falo, não, eu só entrei nesse modo automático. Isso não é o que eu quero fortalecer. O que eu quero fortalecer é um diálogo interno produtivo, amoroso, um autoacolhimento comigo mesma. Eu quero ser a minha melhor amiga. Gente, isso eu tô falando de mim mesma, né? Eu quero ser minha melhor amiga. Eu quero ser a pessoa que, quando eu caio, eu consigo cuidar de mim. E pra gente cuidar da gente, a gente precisa treinar essa voz. E é muito importante que a gente cuide da gente, porque senão a gente está sempre terceirizando a nossa felicidade, sempre terceirizando a nossa cura, sempre terceirizando o nosso conforto, né, interno, assim, o carinho interno. Quando você pode dar isso para você mesmo. Não que você precise ser a única, mas você é a mais importante. Porque não adianta nada as outras pessoas ficarem enchendo sua bola se você não consegue se reconhecer pela pessoa incrível, cheia de potencial que você é. Gente, isso é sério, tá? Nossa, isso é uma coisa que eu acredito demais. Você precisa ser a sua melhor amiga se você quer viver com propósito, com autoconfiança, contribuir para o mundo com amor. Você precisa cuidar desse amor dentro de você. E esse diálogo interno é muito importante para isso. Então é assim que você usa o poder da mente ao seu favor. Então, só recapitulando o que a gente viu hoje, a gente conversou sobre como é importante a gente fortalecer a voz, a nossa autoconfiança, né? Essa voz produtiva dentro de nós, para que a gente viva com propósito, com felicidade, com plenitude e saia do modo automático, que é o modo medo, né? E a gente viu 3 etapas fundamentais para isso. A primeira etapa foi entender o que é o medo. E se você chegou atrasada, depois desse vídeo, assim que a gente acabar, nesse mesmo link vai estar o replay disponível, você assiste. Então, a primeira coisa é a gente entender o medo. Lembrar que ele é importante, a gente precisa do medo, ele é amigo. Ame o seu medo, tá? A segunda coisa, ame seu medo, né? Olha que revolucionário, né? Ame o seu medo. A segunda coisa que eu conversei com vocês foi como lidar com o medo. E eu falei como é importante a gente reconhecer que o medo tá ali e se amar e se acolher nesse momento e se dar segurança. Falar, eu tô com medo, mas eu vou conseguir, tá tudo bem, eu tô bem, eu não vou morrer, eu não tô correndo risco de vida, né? Porque também, se você tiver correndo risco de vida, você deixa o medo atuar, que ele vai te salvar, tá? Mas quando, a maioria das vezes a gente tá com medo de coisas que não estão arrisca com a nossa vida, a gente não dá com a nossa vida em jogo, né? E o terceiro passo que eu dei para vocês foi a gente fortalecer a nossa autoconfiança. Eu falei para vocês que a gente está sempre ou fortalecendo o medo ou fortalecendo a nossa autoconfiança. E a nossa autoconfiança está intrinsecamente ligada em a gente confiar que a gente tem um propósito, que a gente está aqui por uma razão e ouvir a nossa intuição, ouvir o nosso chamado interno. Então, para a gente fortalecer essa autoconfiança, eu falei para você de 3 ferramentas que eu considero muito importantes e que são fundamentais para isso, né? Um é a gente se conectar com o momento presente, a presença, né? Eu falei na verdade, a ordem que eu falei foi, a primeira que eu falei foi a apreciação e a gratidão. A gente começar a treinar o nosso olhar para a gente ver o que está realmente funcionando na nossa vida, reconhecer que a gente tem aspectos que estão funcionando, que isso não tem nada a ver com a gente negar que tem aspectos que a gente pode melhorar, que a gente quer melhorar, mas olhar que sim, a gente tem muitas riquezas e que a gente pode usar esses recursos para a gente se fortalecer,
tá? Então, gratidão e apreciação, passar pela tua vida olhando tudo que você ama é muito importante. E a segunda coisa que eu falei foi a presença. A gente praticar estar no presente. Não ser deixado levar pelo modo automático da mente, que te leva para o passado, te joga para o futuro, cria ansiedade, depressão. Não, a gente está aqui no presente. E para isso eu recomendei a mindfulness, que a gente tá com atenção plena, né? Comer prestando atenção na comida, tomar banho prestando atenção no banho. Estar no momento presente. A vida só acontece no momento presente, tá? E a terceira coisa que eu falei foi a linguagem. É você não deixar sair a abobrinha da sua boca, para você não fortalecer pensamentos que não são produtivos e praticar cada vez mais um diálogo interno muito produtivo com você mesmo. Entender que essa voz negativa, ela é do medo, ela é do Berenice, ela tá aí, mas ela não define quem você é, tá? E foi isso que a gente falou hoje. Gente, tudo isso que eu falei é simples, mas precisa de prática, tá? Transformação envolve ação, tá? Precisa ter ação. Então, pega alguma coisa que eu falei e já começa a praticar isso, tá bom? Então, agora vamos para as perguntas e respostas. Vamos ver o que vocês colocaram aqui. A Grazi perguntou se o medo da rejeição é algo primitivo inerente ao ser humano. Sim, ele tem muito a ver com a nossa parte primitiva, porque se a gente é rejeitado, a gente é sozinho. E nós, como humanos, a gente não sobrevive sozinho. Até tem um filme, eu lembro do Into the Wild. Putz, como será que é em português o nome? Não sei, que é o cara, tipo, que vai pro meio do mato, né? Vai pro meio do mato e é muito simbólico esse filme, né? A gente querer se remover totalmente do convívio dos outros, a gente não dá certo. Não quero dar spoiler aqui quer dizer, não quero não, vou dar spoiler pro filme, tá, gente? O cara acaba morrendo, porque você morre sozinho. Então, pra gente, esse lado nosso primitivo é assim, cara, se eu não for aceita, eu vou acabar sozinha, e se eu acabar sozinha, eu morro. É por isso que a gente precisa tanto da aceitação social, é por isso que a gente liga, assim, para a opinião dos outros. E é por isso que é importante a gente entender que o medo tem um papel, porque a gente sabe, tá, isso aqui é o meu lado primitivo falando, ok, super válido, mas não é o lado que eu quero ouvir, né? Eu quero ouvir a minha intuição, eu quero ver esse chamado que me fala que a vida pode ser mais. Então você está sempre dando ouvido para um lado ou para o outro, e você não quer ser um ser primitivo, né? Olha onde a gente vive, a gente não tem nada de primitivo, assim, a gente não tô aqui no meio do mato, tô aqui na internet, olhando para uma câmera, falando para um computador, tipo, cheio de luz em mim, tipo, eu não tô conectada mais na selva, né? Eu posso ouvir, sim, esse lado do chamado. Então, sim, o medo da rejeição é inerente ao ser humano, é por isso que o bebezinho fica também com tanto medo, né? Tipo, se a minha mãe abandonar, já era. A Cris também é minha aluna. Oi, Cris, amor, que bom ver você aqui. Ela falou que faz sentido ficar lembrando do passado para tentar prever o futuro. A gente faz isso automaticamente. Automaticamente, tá, gente? É automático. A Fê Cardoso falou isso mesmo, Fê, acabamos acreditando que aqueles pensamentos são verdades, que vem da ansiedade, crise, é horrível, exatamente. Meu Deus, eu vou fazer essa apresentação no trabalho, e aí o meu chefe vai odiar, ele vai me mandar embora, o Brasil tá com crise, eu não vou conseguir mais arranjar emprego, eu já tô com 40 anos, pessoas com 40 anos não conseguem emprego, e vai, né? A Berenice já tá falando pra você que está na sarjeta. E não, você só vai fazer uma apresentação, você se preparou, você está pronta, né? Então, assim, uma coisa que é muito importante falar, e que eu não falei durante a aula e que eu deveria ter falado, é sobre coragem. Gente, coragem é você agir com medo. É você entrar em ação com medo. Porque a gente fica achando, não, vai ter uma hora que eu vou parar de sentir medo. Isso não é coragem. A coragem é quando você fala, cara, eu tô morrendo de medo e vou mesmo assim, seja o que Deus quiser, vamos lá, né? Não existe eu falar pra você assim, eu tava sem nenhum medo de fazer aquela apresentação, tive maior coragem, fui lá e fiz. Não faz sentido você falar que não tava com nenhum medo e teve coragem. Você só tem coragem quando você tem medo. E é esse o antídoto, né? Você se tornar... Quando você começa a fortalecer sua autoconfiança, você começa a ter mais coragem. Ou seja, não é que o medo some, mas você começa a ficar cada vez melhor em entrar em ação, mesmo tendo esse medo ali. Vocês entendem a diferença? O nosso intuito não é acabar com o medo. O nosso intuito é ser cada vez mais corajosos. Coragem de ser quem a gente é, de falar o que a gente pensa, de fazer o que a gente acha que faz sentido no mundo, de acreditar no nosso potencial.
Faz sentido o que eu tô falando, gente? Nossa, eu acho essa coisa da coragem uma coisa muito forte da gente lembrar. Coragem não é ausência de medo, tá? Coragem é ação na presença do medo. A Quitéria Pena tá aqui. Oi, Kiki também a Kiki também é minha aluna. Gente, várias alunas maravilhosas. A Dai tá falando se indica algum livro sobre mindfulness. Não conheço livro sobre mindfulness, mas deve ter. Mas você, Dai, que é aluna do programa Despertar, tem um curso de mindfulness dentro do programa Despertar que é bônus para vocês. Vocês vão ter acesso, tipo, eu ensino, tem exercícios, tem a teoria, tem exercícios. Então, vocês que são alunas do programa Despertar, tem um curso de mindfulness aí. Se você já é aluna das outras turmas, já está disponível na área lá de membros de alunos. Se você está na turma do programa Despertar que está rolando agora, assim que a gente acabar o programa, vocês vão ter acesso, tá? Mas deve ter, sim, livros sobre isso hoje em dia. É uma coisa mais... Graças a Deus, está cada vez mais sendo falado. E mindfulness, né, é uma... Se a gente fosse traduzir para português, seria atenção plena. A Clarissa falou pra gente o nome do filme que eu tava falando, Into the Wild, na Natureza Selvagem. A Leda tá falando que também acredita nas bobagens da Berenice. Sim, Leda, todas nós caímos na bobagem da Berenice. O mais importante é a gente sacar que a Berenice tá em ação e falar, é a Berenice, não é a verdade, é só a Berenice, tá? A Rafa também. Gente, muitas alunas, que maravilhosas. É muito bom saber que vocês estão aqui. A Rafa tá aqui falando que eu faço um trabalho maravilhoso, sempre nos salvando de nós mesmos. Rafa, eu consertaria isso, sempre falando assim. Eu ajudo vocês a se reconectarem com vocês mesmos e salvo vocês da Berenice, tá? Porque é a Berenice que fica aí tentando boicotar a gente, tentando proteger, maior das boas intenções, mas não ajuda, né? A Tati Tissuruta também, aluna, bem-vinda, meu amor. Eu sempre me pego pensando no passado, é desafiador quebrar esse hábito, mas agora eu tenho consciência. É desafiador. E é a consciência que faz a diferença. É saber. Você sabe, né? Você sabe. A Tati fez o programa, então a gente fala muito sobre isso no programa, mas você sabe agora. Tipo, é a Berenice falando, não sou eu. E quando eu sei que é a Berenice, que é um padrão mental, que é assim que funciona quando você tem um cérebro, que é normal que isso aconteça, que não tem nada de errado comigo, você começa a falar, não, tipo, isso aqui é a natureza funcionando. Não precisa achar que isso é verdade, né? Eu acesso essa informação para quando é importante para mim, e quando não é, eu confio em mim, eu sigo, né? Então é justamente essa consciência que vai permitir que você restabeleça novos hábitos. Porque se você não tem consciência, tá lá a Berenice falando um monte de abobrinha, e você tá lá interagindo com ela achando que é a maior verdade do mundo. Quando você tem consciência, você fala assim, opa, tô vendo você aqui, não é esse caminho que eu vou seguir. Então é exatamente, esse é o grande poder, Tati. O poder que vocês têm aqui não é milagre de, tipo, sair de um lado, era de um jeito, dormir, acordei de outro. Não. O teu maior poder é essa consciência. É perceber que tem uma força aqui operando, que faz parte, e falar, isso não é o que eu quero fortalecer, tá? Esse é o seu grande poder. A consciência é o primeiro passo de qualquer transformação. Eu sempre falo isso porque eu acredito muito. A consciência é o primeiro passo de qualquer transformação. Muito bom, Tati. A Erika também é aluna. Gente, quantas alunas, que delícia ver vocês aqui. Muito bom. A Erika tá falando que tem um livro sobre mindfulness pela editora Madras. Eu não conheço, mas quem quiser dar ver um Google. Eu vou encerrando por aqui, então, já que não tem mais nenhuma dúvida. Obrigada, gente, por vocês estarem aqui. Semana que vem a gente volta com as aulas com a Fê, na segunda-feira que vem, às 7 horas da noite, aqui de São Paulo. Todas essas aulas estão salvas lá no meu Facebook, tanto aqui quanto aqui no YouTube, tá? Então você pode ver e rever essa aula, pode compartilhar. Aliás, eu indico que você compartilhe, porque, meu, essa coisa das pessoas viverem achando que a Berenice, que a voz interna dela é a verdade, destrói vidas. Destrói, literalmente destrói vidas e impede que muitas pessoas que têm muito para dar para o mundo não consigam dar. Então compartilha com quem está afim de fazer esse trabalho de autoconscientização, de autoempoderamento, de autofortalecimento, porque também se a pessoa não está afim, não adianta, mas manda para quem está afim, que isso é muito útil, é simples, é prático, e dá para botar em prática
a partir de já, tá? Então, faz isso. E a gente se vê semana que vem na nossa terceira Aulas com a Fê, tá bom? Foi muito bom estar aqui com vocês. Sempre fico muito feliz de dar essas aulas. Obrigada a todos vocês, meus amores. A gente se vê na semana que vem. Um beijo!